Bom, então a aula está sendo gravada a partir de agora. Estamos aí então com a turma AGR 181, Independência e Hidrologia, né? E nós vamos então dar início, né, nessa aula. Hoje eu não estou usando o celular, né? Não estou usando o celular como câmera nem como microfone. Vamos ver como vai ficar no final, né, essa gravação. Vou procurar aumentar a minha voz aqui, mas não vou conseguir manter a mesma intensidade de voz, não, porque força muito, né? Mas vamos levando assim. Eu tive que afastar um pouquinho a câmera, porque senão ia ficar muito próximo, ia dar. Deixa eu aproximar mais a câmera e ver como vai ficar. Aí eu fico. Eu aproximei um pouquinho mais a câmera. Talvez o áudio tenha melhorado um pouquinho, mas a imagem ela vai estar ainda não muito boa, né? Vou pular aqui. Fiz uns testes ontem, mas como eu não tinha ninguém online, não teve como eu testar o áudio, né? Só a imagem. Vamos lá, né? Acho que dá para ir assim. Provavelmente o áudio melhorou um pouquinho. Bom, estamos aí com a turma AGR 181 e eu vou, né, entrar aqui na página da disciplina Hidrologia. Deixa eu primeiro compartilhar com vocês a apresentação, né? Compartilhar aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí, né? Vamos entrar aqui, né? Não consigo ter o retorno aqui. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento aí, não? Sim, sim. Então vamos aqui, né? Beleza. Então nós temos aqui a página da disciplina, né? A página da disciplina está aqui. Já passei por esses itens aqui da introdução, primeira semana, né? Para apresentação ou para o envio da pesquisa, né? A pesquisa que vai fechar, né? O fechamento, a data final para envio da pesquisa é sexta-feira, né? Hoje é 19, então dia 21, sexta-feira, encerra o envio, né? Às 23h59. Então, volto a dizer, para vocês enviarem, vocês têm que mandar em PDF, tá? Tem alguns alunos que estão mandando para o meu e-mail a pesquisa. Então, como eu disse, eu só vou aceitar, né, os envios pelo Moodle, tá? Então, vocês, mesmo quem fotografou, fez à mão, fotografou, tem que enviar pelo Moodle o arquivo, né, em PDF. Mandar o arquivo em PDF pelo Moodle, né? Então, assim, aqui estão as instruções, né? Formatação, como é que fica. E a videoaula do dia 12, que eu não disponibilizei ainda, né? Tem alguns alunos pedindo para disponibilizar a videoaula. E na semana 3, a terceira semana, que é essa semana que nós estamos passando, de 17 a 21 de agosto, tem aqui a terceira semana, né? Terceira semana. Vamos aqui para a terceira semana de hidrologia. Continuando a apresentação dos slides, né?
Eu transformei o arquivo em PDF, a pedido de alguns alunos, eu transformei o arquivo de PowerPoint para PDF. Né? E alguns aí falaram que não estava conseguindo abrir no celular o arquivo em PowerPoint. Né? Não conseguindo. Então vamos ver Ô, aqui. Claudiano, a Pois não. pesquisa está aparecendo no Moodle para ser entregue até hoje às 23h59. Eu não mudo o dia de hoje? Isso. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Vamos entrar aqui na página aqui, para a gente poder mudar. Né? Talvez eu tenha esquecido de alterar para vocês, né? Para essa turma. Vamos ver aqui. Pesquisa, vamos ver aqui. Pesquisa. Vamos ver. Cadê pesquisa? Tá aqui. Tá, é verdade. Data de entrega 19. Eu vou colocar aqui então a data de entrega dia 21. Vamos mudar aqui. Data de entrega 21 de agosto às 23h59. A data limite eu vou desabilitar aqui. Salvar. Agora já deve ter alterado. Vamos conferir lá se alterou, né? Vamos conferir lá. Pesquisa. 21 de agosto, 23h59. Então tá alterado aí, tá ok? Tá alterado. Beleza. Obrigadão. De nada. Eu que agradeço aí o retorno, né? Bom, então, gente, nós vamos aqui seguindo, né? Como está em PDF, eu não tenho como colocar aqui em tela cheia, porque ele não abriu o Acrobat. Ele não abriu o Acrobat, ele abriu direto na página da disciplina. Então, eu vou projetando assim, eu creio que dá para acompanhar dessa forma. O zoom deve estar ok, né? Deve estar bom desse jeito assim, ó. Deve estar bom, né? Então, nós vamos seguindo aqui. Qualquer coisa, vocês podem interromper aí, né? Como hoje o microfone, o alto-falante aqui está aberto, qualquer pergunta aí que vocês tiverem ao longo da apresentação, vocês podem parar no momento que tiver a dúvida, que a gente vai esclarecendo, tá certo? Então não precisa esperar até o final da apresentação para esclarecer, não. Pode parar, né? Como se fosse uma aula mesmo presencial, pode parar e a gente vai esclarecendo as dúvidas que porventura apareçam. Nós abordamos alguns aspectos e eu creio que vamos seguindo aqui para ver até onde a gente foi, né? Nós falamos de aplicações da hidrologia, né? Falamos de aplicações da hidrologia, planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, águas urbanas, nós falamos da energia, nós falamos do uso do solo rural, abastecimento de água também nós falamos da irrigação, né? Questão da importância, né, dos dados hidrológicos dentro da irrigação. Navegação, qualidade de água e meio ambiente. E aí, foi até aí, se não me engano, né? Bom, o ciclo hidrológico, nós até já também disponibilizamos para vocês, em outra oportunidade, nós disponibilizamos para vocês um videozinho pequeno lá na página da disciplina, falando especificamente sobre o ciclo hidrológico, né? Então, o ciclo hidrológico já foi objeto
nós já fizemos uma participação sobre o ciclo hidrológico. Eu falei sobre o ciclo hidrológico aí. Quem não assistiu ainda pode entrar lá e assistir. Parece que está na primeira semana o link lá. Vocês entram lá e vão assistir sobre o ciclo hidrológico. Que é exatamente essa figura aqui, ó. Eu estou falando em cima dessa figura. Em cima dessa figura aí, tá? Então vocês podem acessar lá que a gente vai, vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco mais, né? Fazendo essa passagem. Bom, precipitação, gente. Precipitação é um assunto que nós vamos falar de forma assim, mais superficial. Nós não vamos entrar a fundo no assunto, porque é um assunto assim, bem amplo. Apesar que na apostila que nós adotamos, nós temos aí o capítulo sobre precipitação. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo, né? Corresponde à precipitação. Na apostila, que está disponível também para vocês na página da disciplina, a precipitação ela corresponde ao capítulo de número 3. Capítulo número 3, precipitação, que está na página 18. Página 18 da apostila, tá? Página 18. Então, vocês podem acessar lá. Quem tem a apostila impressa, né? Conseguiu tirar xerox da apostila antes da paralisação, pode acessar essa apostila. Quem não tiver, essa apostila está disponível também na página da disciplina para vocês poderem fazer o download e para poder, né, ir acompanhando. Então, a precipitação, a gente vai falar um pouquinho, como eu disse, né, sobre o assunto aí. Então, o que vem a ser a precipitação? Definição de precipitação. Né? Definição de precipitação. Entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera, depositada na superfície terrestre de qualquer forma, como chuva, granizo, orvalho, neblina, neve ou geada. No caso nosso, aqui nos trópicos, né, nas regiões tropicais, nas regiões equatoriais, a precipitação que importa para a gente é a chuva, né? A chuva que tem importância para nós aí. Alguns países têm a neve, né? Em alguns países tem a neve, que também é uma precipitação, que assume um papel importante, né? Para a gente, não. Para a gente aqui, nós temos somente a chuva como precipitação. Quando a gente falar, então, de precipitação aqui, estaremos falando de chuva. Estaremos falando de chuva. Vocês já devem ter visto, vocês parecem que estão no 7º período, alguma coisa assim, ou 8º, não sei nem. Vocês estão entre o 6º e o 8º período, alguma coisa assim, né? Não me lembro agora. Já devem ter visto a disciplina agrometeorologia ou climatologia, né? Que lá fala bastante sobre precipitação. Muito mesmo, né? Nós temos, inclusive, eu até instalei no meu computador aqui, o programa Hidros, né? Nós vamos poder abordar esse assunto aí. O meu CD de instalação ficou lá na escola. Instalei aqui no meu computador aqui de casa, né? Assim que eu recebi ele de volta, eu instalei, né? E tem o Hidros, o pacote Hidros. Deixa eu ver se está na minha página aqui, na minha pasta. Hidros. Deixa eu ver. Não. Ele não está. Ah, tá aqui. O Hidros está aqui. Vamos só abrir aqui. Eu não sei se está dando. Vocês estão vendo aí a página do Hidros? Apareceu Hidros para vocês aí? Sim. Sim. Então, esse Hidros, gente, esse Hidros, ele é um pacote, né? Se quem quiser depois instalar no seu computador, eu empresto o CD, tá? Eu empresto o CD para vocês poderem instalar. Olha só, esse Hidros é um pacote que vem com 6 programas. Aqui, ó, tem o Pluvio, tem o Canal, tem o Dreno, Terraço, Estradas e Hidrograma. Então, ele é um pacote, né, que vem com 6 programas
que são exatamente da área de hidrologia, né? Tem o plúvio, que fala das chuvas intensas, tem o canal, que ajuda você a dimensionar canais, o dreno, né, para você dimensionar drenos, o terraço, dimensionamento de terraços, né, na parte de conservação do solo, estradas, a parte de dimensionamento de estradas, e o hidrograma, que é a parte relacionada com a vazão, né, a vazão de água em relação ao tempo, né? Então, por exemplo, se você entrar aqui, vamos dizer que a gente vai entrar aqui no plúvio, nós estamos falando de precipitação, né, de chuva, né? Então, se a gente entra no plúvio aqui, ó, olha só, chuvas intensas para o Brasil, né? Então, ele trata de chuvas intensas. O plúvio trata de chuvas intensas. Tem a equação de chuvas intensas, né, que nós veremos posteriormente, proximamente. E essa equação de chuvas intensas que é abordado nesse programinha Pluvio 2.1. Isso aí foi a versão, né, que eu tenho, o CD de instalação é da primeira versão, da primeira edição, né? A primeira edição do Hidros, primeira edição. A primeira edição foi em 2006, né? Assim que saiu, na época, né? Assim que saiu, né? O Pluvio, o Hidros, eu comprei o material da Universidade Federal de Viçosa, comprei o material, aí vinha junto um CD de instalação e eu instalei os programas. É um material lá do Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Tá? Hoje já está em outra edição, né? Já está em outra edição. Ele tem alguns erros, o programa tem alguns erros que provavelmente já foram consertados nas versões, nas próximas versões, né? Nas versões seguintes. Já foi consertado isso aí. Tem algumas inconsistências lá, alguns erros. Às vezes você está fazendo, dá aquele erro fatal, você tem que fechar o programa. Bom, então, o que vem a ser esse Hidros? Veja bem, nós temos aqui Minas Gerais, né? Ele abre o programa no estado de Minas Gerais. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, não tem como eu aumentar o zoom, infelizmente. Ele não dá essa opção de maximizar a janela aqui, mas vamos acompanhando aqui, vamos tentar ver, né? Tem aqui as estações e as localidades. As estações onde tem estação meteorológica, tá? E aqui embaixo as localidades. As localidades são os municípios de Minas Gerais, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou selecionar São João Evangelista. Vamos ver aqui. São João Evangelista. São João. Cadê? Não, para baixo, né? São João. São João Evangelista. Aí, ó, então aí estão, né? Imediatamente ele já coloca as coordenadas geográficas, né? Em grau, minuto, segundo. Então tem aí as coordenadas de São João Evangelista, que é 42 graus, 45 minutos, 48 segundos, de longitude oeste, né? E 18 graus, 32 minutos e 52 segundos, de latitude sul. Latitude sul. Né? Na união das duas coordenadas, nós temos o ponto que identifica a cidade. Então, a cidade está exatamente onde cruza as duas linhas, exatamente aqui. Aí a localização da cidade de São João Evangelista. Né? Então, quando eu localizei a cidade de São João Evangelista, aqui embaixo, se vocês tiverem, não sei se está dando para vocês acompanharem aí, aqui embaixo tem os parâmetros da equação intensidade, duração, frequência. Parâmetros da equação IDF. Ó. Parâmetros da equação intensidade, duração e frequência. Então, nós temos aqui os parâmetros. Parâmetro K, parâmetro A, parâmetro B e parâmetro C. Nós, por enquanto, vocês não sabem o que é isso, mas quando nós falamos de chuvas intensas, nós vamos mostrar para vocês a equação, né, de chuva intensa, equação IDF, para vocês se familiarizarem melhor. Então, o que importa para a gente na equação de chuva intensa, equação IDF, são exatamente esses 4 parâmetros aí, tá?
parâmetro A, o parâmetro B, o C e o K. De posse desses parâmetros, eu tenho a equação. Agora, para que serve isso? Para que serve essa equação, né, de chuvas intensas? Essa equação de chuvas intensas é importante porque, de posse dela, eu vou conseguir, por exemplo, dimensionar uma represa, né? Lá no dimensionamento de uma represa, você precisa lançar essa equação, os parâmetros da equação lá. O programa pede isso, né? Na hora de você dimensionar um terraço, né, ele pede essa equação, ou os parâmetros da equação, você tem que jogar os parâmetros. Então, é uma equação que vai me dizer o quê? Qual é a intensidade de chuva, a maior intensidade de chuva num determinado tempo, né? Então, por que isso? Porque, por exemplo, vamos dizer que um sistema de terraceamento, né? Um sistema de terraços. O sistema de terraços, os terraços construídos, eles têm que garantir o quê? Tem que garantir que não vai haver rompimento do dique dos terraços. Não pode acontecer o rompimento do dique dos terraços, porque se acontecer isso, eu vou arrebentar minha área todinha, né? A água vai extrapolar para as outras áreas, a enxurrada vai levar o solo, e aí eu vou perder o meu solo todo, vai ser um desastre, né? Então, para eu garantir que não vai ocorrer essa extrapolação da água, esse extravasamento da água, com a equação de chuvas intensas, eu consigo mensurar, eu consigo medir qual vai ser a precipitação máxima num determinado tempo de duração. Com isso, eu consigo fazer o quê? Um terraço ou um dique maior, né, mais alto, para garantir que não vai haver rompimento. Então, a equação de chuva intensa, ela permite também isso. Você dimensionar com mais segurança um sistema de terraceamento, tá? Então, eu posso ver que em qualquer cidade, né, ó, qualquer cidade de Minas, alguém aí pode falar o nome de uma outra cidade de Minas aí, por favor. Lavras? Onde? Carmésia. Carmésia? Vamos ver aqui, ó, Carmésia. Coluna também? Vamos lá, Carmésia. Vamos ver onde é que está aqui. Carmésia, tá aqui, ó. Aí, ó. Já muda, né, ó. Os parâmetros da equação aqui embaixo já mudaram. Evidentemente, a localidade mudou, os parâmetros da equação mudam. Tá aqui, ó, Carmésia, né? E aqui estão as coordenadas da cidade, 43 graus, 8 minutos e 30 segundos, e 19 graus, 5 minutos e 20 segundos. Aí a cidade está exatamente no cruzamento das duas linhas. Exatamente aqui, né? E os parâmetros da equação estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. Tá? Aí se você clicar aqui em relatório, ele mostra, né, aqui, ó, relatório. A localidade Carmésia, Minas Gerais, as coordenadas geográficas e os parâmetros da equação IDF. Ó. O K, que é 1496,166, o A, que é 0,173, o B, que é 17,535, e o C, que é 0,813. E aqui o pontinho mostrando onde é que está localizada a cidade. O pontinho azul dentro desse mapa azul aqui. Tá certo? Então, aí você pode imprimir, né? Ó, tem a opção imprimir aqui e a opção fechar. Vamos fechar aqui. Então, aí, gente, esse aí é o plúvio, né? O plúvio, como o próprio nome indica, trabalha com chuva, né? Equação de chuva. Como nós estamos falando de chuva, né? Vem aí o plúvio. Nós falaremos posteriormente de outros programas que estão dentro do pacote hídridos, tá? Volto a dizer, quem quiser posteriormente instalar esse programa no seu computador, eu posso emprestar o CD. Mas aí vocês me encontram, né? Quando der, né? Me encontram na minha sala lá na escola, levo o notebook, instala lá e me devolve o CD, porque esse CD andou sumido durante um tempo. Eu havia emprestado para alguém, não anotei, e aí depois que eu fui, muito tempo depois que eu lembrei com quem estava, aí eu fui e pedi a pessoa para devolver, né? Então, assim, para evitar esse tipo de transtorno,
podem instalar sem problema, mas aí podem pegar comigo lá na escola que a gente empresta e vocês instalam na hora, que é rapidinho. A instalação é muito rápida, é um programa muito pequenininho, não ocupa espaço no seu HD, não vai ficar pesado nem nada, é bem leve, tá? Então vamos fechar o Windows aqui, ó, e vamos voltar lá para a precipitação, né? Então a precipitação, vamos seguindo aqui. Eu falei um pouquinho da precipitação, mais adiante ele volta a falar da precipitação, tá? Nessa apresentação mesmo, ele volta a falar da precipitação, e agora ele está falando aqui do escoamento superficial, tá certo? O escoamento superficial, ele é também um componente extremamente importante quando a gente fala principalmente na parte de conservação de solo, conservação, manejo de bacias hidrográficas, né? Falar nisso, eu tenho que disponibilizar para vocês o arquivo de bacias hidrográficas. Deixa eu ver se ele está aqui na minha página. Ou ele está na minha... às vezes eu confundo, porque tem o computador da minha sala lá e o meu aqui, que está funcionando agora, né? Milagrosamente voltou a funcionar. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a funcionar aqui. Não está aqui, então ele está no computador da minha sala lá. Depois eu vou acessar por lá, né? E disponibilizar para vocês disponibilizar o arquivo, né, a apostila sobre bacias hidrográficas. Então, o escoamento superficial, ele é muito importante quando a gente está falando de bacia hidrográfica, porque o escoamento superficial, ele é um componente, vamos falar assim, muito importante no que diz respeito à conservação. O escoamento superficial ou as enxurradas, eles trazem, né, as enxurradas trazem muitos malefícios para a bacia hidrográfica e para os municípios. Porque com o escoamento superficial intenso, nós vamos ter problema de enxurrada, vamos ter problema de deslocamento de terra, deslocamento de componentes do solo, e esses componentes, essas partículas, vão ser depositadas em outro local, né? Então, normalmente, isso aí é lançado no leito do rio. Por exemplo, ocorre o escoamento superficial e o solo que está sendo carreado, ele é jogado dentro de um curso d'água. Né? É jogado dentro do curso d'água. E aí vai assorear os cursos d'água. Muito importante isso, porque tem acontecido com muita frequência, né? Nos rios aí que nós temos. Então, ele fala assim, o escoamento superficial é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Como eu disse lá no outro videozinho sobre ciclo hidrológico. Esse estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva que, caindo sobre um solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela sua superfície, formando sucessivamente enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou reservatórios de acumulação. Então, o que acontece? Ocorre a precipitação, ou seja, a chuva, né? Ocorre a chuva, essa água vai cair no solo, parte dessa água que caiu no solo vai infiltrar, parte vai escoar, tá? Parte infiltra, parte escoa. Então, o que nós devemos ter? Né? Nós devemos ter o quê? Nós devemos ter, o ideal, né, é que o mínimo de água escoe, o mínimo escoe e o máximo infiltre. O ideal é isso, né? Para a conservação da bacia hidrográfica, para a hidrologia, né? Pensando na hidrologia como uma ciência aplicada à conservação do solo, nós estamos querendo reduzir ao máximo o escoamento superficial e aumentar a infiltração. Né? O ideal é isso, que escoe pouquinho e filtre o máximo possível. Porque com isso eu vou ter um baixo carreamento de solo pela água. A água que está escoando, né? A água das enxurradas.
Então, o escoamento superficial também é objeto de estudo na nossa apostila. É um dos capítulos da apostila lá. Depois vocês vão olhar a apostila e ver qual capítulo que é, né? É muito importante esse escoamento superficial, tá, gente? Muito importante mesmo, quando a gente fala, principalmente, né, em conservação do solo. É importantíssimo. Conservação do solo e da água. Na sequência, infiltração, né? A infiltração, como a gente falou, né? Ela ocorre junto com o escoamento. Então, ao mesmo tempo que está escoando, está infiltrando alguma coisa, ou pode ser que o escoamento seja maior que a infiltração, ou a infiltração maior que o escoamento, mas está acontecendo as duas coisas no momento que ocorreu uma precipitação, ocorreu uma chuva. Então, a infiltração é um fenômeno, né, de penetração da água nas camadas do solo próximas à superfície do terreno, movendo-se para baixo através dos vazios, ou seja, dos poros do solo, né, sob a ação da gravidade, até atingir uma camada suporte que a retém, formando então a água do solo. Então, a infiltração tem vários fatores que influenciam a infiltração da água no solo. Por exemplo, fator que pode. Alguém tem ideia de um fator que pode influenciar na infiltração da água no solo? Um fator que pode influenciar na infiltração de água no solo. Alguém tem ideia? O asfalto? Isso. Então, nós temos, por exemplo, a impermeabilização do solo, né? O asfalto nas cidades, por exemplo, né? Então, quando o solo está impermeabilizado por asfalto, por calçamentos, né? Bloquetes, aquela coisa toda, essa impermeabilização faz com que haja uma redução na infiltração. Uma grande redução, né? E com essa grande redução da infiltração, o escoamento, por sua vez, vai aumentar, né? Diminuiu muito a infiltração, o escoamento vai aumentar muito. É interessante, eu vi há um tempo atrás na televisão uma reportagem, não sei se vocês chegaram a ver, falando de um asfalto que foi desenvolvido no exterior, não me lembro do país, um asfalto permeável, né? Um asfalto com certa permeabilidade, né? Então, o que acontecia? Com a chuva, parte da água conseguia infiltrar nesse asfalto. Eu não sei exatamente qual material que eles usaram, né? Como que é a composição desse asfalto, não me lembro de detalhes. O que me chamou a atenção foi exatamente essa questão da permeabilidade, né? Isso ainda está numa escala assim, meio que laboratorial, não foi muito difundido. No país lá que falou, né, que estava utilizando essa tecnologia, eles estavam começando a aplicar isso aí, né? Mas, por enquanto, é algo assim de muito novo, muito ainda na escala laboratorial, que não está, ainda não foi divulgado, não se alastrou ainda pelo mundo, né? E talvez daqui a alguns anos, né? Quem sabe, essa tecnologia pode chegar ao Brasil aí, né? Mas a impermeabilização do solo é um fator importante, né, na redução da infiltração da água no solo. Alguém poderia dizer mais algum fator que diminui a infiltração de água no solo? Algum fator que diminua a infiltração de água no solo? Alguém tem ideia aí? A compactação seria um? Isso, exatamente. Então, nós temos a compactação. Então, aí está relacionado com o manejo do solo, né? Então, o manejo do solo é um fator importantíssimo também na redução da infiltração. Então, por exemplo, você está usando o seu solo, você está utilizando o seu solo. Esse solo está sendo compactado, né? Ele está sendo... você está entrando com máquinas nesse solo, implementos agrícolas, com muita frequência. Vamos dizer que você não vai entrar com nada de implementos nem de máquinas, mas entrar o mínimo possível, né?
Então, se você está usando esses implementos, essas máquinas com muita frequência, o que vai acontecer? Eu vou criar camadas compactadas no solo. Imagina entrando com um trator ali na área, né? A parte onde o pneu está passando ali está compactando. O mesmo a entrada de pessoas na área, isso vai compactando. Animais, por exemplo, em área de pastagem, né? Vai compactando o solo. Então, essa compactação reduz enormemente a infiltração, porque ela aumenta a densidade do solo, né? A compactação aumenta a densidade do solo. Se a gente fizer uma análise de densidade do solo, vai ver que vai dar um valor muito alto, né? A gente tem aí, mais ou menos, né? Por exemplo, os solos orgânicos, solos mais orgânicos, né? Eles têm uma densidade do solo aí menor que um grama por centímetro cúbico. Dá 1,09, né? Por aí, em torno disso, 0,9, 1 grama por centímetro cúbico da densidade do solo. Se eu pego um solo que já é um solo mineral, né? O solo que nós temos, por exemplo, na escola, né? Um latossolo, um podzólico, um solo mineral, ele já tem uma densidade um pouco maior, né? 1, alguma coisa, 1,30, 1,40, né? É uma densidade que você encontra. E a literatura cita que quando você está aí com valores em torno de 1,60, 1,70 ou mais, já fica muito difícil a penetração das raízes no solo, devido à densidade muito alta, né? Então, essas densidades aí de 1,80, 1,70, a planta já vai ter muita dificuldade para penetrar as raízes no solo, né? E desenvolver. Então, se a gente faz, por exemplo, às vezes uma análise de densidade no solo, você encontra valores aí de 1,80, 2, né? Então, o solo está extremamente compactado, está praticamente impenetrável, né? E aí vem aquelas práticas para reduzir a densidade do solo, descompactar solo, né? Que nós usamos, podemos lançar a mão. Bom, então a infiltração, a gente tem que dar preferência a ela, procurar aumentar o máximo possível a infiltração de água no solo dentro da bacia hidrográfica e reduzir ao máximo o escoamento superficial, tá certo? Então, o escoamento superficial eu tenho que reduzir ao máximo, infiltração aumentar ao máximo. O ideal é isso aí. Aí seguindo, né? Seguindo aqui, nós temos a evaporação e transpiração, né? Evaporação e transpiração. Também tem um capítulo dentro da apostila falando sobre evaporação e transpiração. Existe lá esse capítulo, tá? Então, vocês depois quiserem dar uma lidinha, né? Só entrar lá no arquivo, né? Da apostila. Essa apostila aqui é a apostila da Universidade Federal da Bahia, né? Que eu fiz o download na época na internet. Hoje ainda está disponível, alguns capítulos estão disponíveis para download na internet. Se você entrar lá, buscar no Google, né? Apostila de hidrologia da UFBA. Você vai encontrar alguns links lá. Não todos os capítulos, tá? Eu consegui disponibilizar todos os capítulos para vocês, porque eu já tinha apostila no meu pendrive, né? Então, eu tinha a apostila completa no pendrive, da época que eu baixei essa apostila. Mas aí eu consegui disponibilizar todos os capítulos. Hoje, eu creio que falta um ou outro capítulo. Acho que o capítulo 3 não está disponível, o 7, alguma coisa assim, né? Mas, de qualquer forma, na página da disciplina, está lá a apostila completa, tá? Quem quiser pode pegar lá. Que é a mesma apostila que está lá no seu Genese na época, né? Ainda está lá, mas não está funcionando, evidentemente, a Xerox, mas está lá disponível. Assim que voltar, né? Se Deus quiser, vamos ver quando que volta, não sei, né?
A gente tem isso disponível lá. Bom, então a evaporação e transpiração, que é um outro componente do ciclo hidrológico, nós temos a evaporação e a transpiração, os dois processos. Eles são tratados juntos porque eles têm a mesma filosofia, vamos dizer assim. A evaporação, o mesmo princípio, né? Ou melhor, a evaporação é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio abiótico. É uma definição bem simples, né? Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio do meio abiótico. Então ele fala assim, ó, o autor aí dos slides fala o seguinte: evaporação é o conjunto dos fenômenos da natureza física que transformam em vapor a água da superfície do solo, dos cursos de água, lagos, reservatórios de acumulação e mares. Exatamente o meio abiótico, meio sem vida, né? Superfície do solo, né? Os cursos d'água, como lagos, reservatórios, mares. Então, quando a água desses meios passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de evaporação. Agora, quando eu falo, né, da passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, do meio biótico, eu estou falando da transpiração. A transpiração, né? A transpiração é a evaporação devida à ação fisiológica dos vegetais. As plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para suas atividades vitais. Parte dessa água é cedida à atmosfera sob a forma de vapor na superfície das folhas. Ao conjunto das duas ações denomina-se evapotranspiração. Evaporação mais transpiração é igual a evapotranspiração. A evapotranspiração, ela é muito estudada, né? Tem muita coisa sobre evapotranspiração. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar coisas assim, muitos estudos, né? Muitos estudos. Se você entrar no Google acadêmico, tem lá teses, tem livros, tem artigos, muita coisa sobre evapotranspiração. Ainda continua sendo algo muito estudado nas universidades, nos institutos, né? Dando origem a teses, a dissertações, a monografias. Tem uma monografia do ano passado, que eu participei da banca, exatamente sobre evapotranspiração. Eu não sei se já está disponível, com essa paralisação, não sei como é que está, em que pé que está, né? Mas foi aprovado o trabalho e provavelmente já vai estar disponível assim que as coisas normalizarem. Foi um estudo, né? E levou em consideração estudo de alguns métodos que são utilizados para estimar a evapotranspiração. Existem vários métodos que estimam a evapotranspiração. Que você precisa dimensionar, você precisa estimar, quantificar a evapotranspiração, né? Você tem que saber quanto que está evapotranspirando. Por que será, hein? Vamos imaginar. Por que eu preciso estimar quanto que está ocorrendo de evapotranspiração? Qual a aplicação disso? Por exemplo, eu faço a estimativa da evapotranspiração e acho um valor X, tantos milímetros por hora, ou tantos milímetros por dia. Para que serve esse valor de evapotranspiração? Por que eu preciso estimar quanto que está sendo pedido para a atmosfera de água? Por que eu preciso saber disso? Alguém tem ideia? Não? Por que eu preciso saber, dimensionar essa quantidade de água que está sendo pedida para a atmosfera? Ou seja, a evapotranspiração? Alguém poderia falar alguma coisa? Ninguém tem ideia, não? Estimar a evapotranspiração, né?
Estimar a evapotranspiração. Bom, vamos, já que ninguém se manifestou, vamos tentar aqui explicar, né? Bom, existem alguns métodos que são utilizados para estimar a evapotranspiração, como eu disse. Tem lá o método da FAO, o método de Thornway, método de Payman, método de Blaney-Criddle. Tem vários métodos que são utilizados para estimar a evapotranspiração. Vamos raciocinar. Esses métodos, eles estimam quanto foi perdido para a atmosfera por evaporação e transpiração. Ele vai encontrar um valor lá. Bom, achou um valor X, né? Qual a importância desse valor que foi encontrado? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer irrigação. Eu vou fazer irrigação da minha propriedade. Vou irrigar minha propriedade. Bom, eu vou irrigar hoje, por exemplo, vamos dizer que eu irriguei hoje. Passam-se 2 dias, vamos dizer que o meu turno de rega seja 2 dias, ou seja, eu vou irrigar de 2 em 2 dias na mesma área. Daqui a 2 dias, seria, hoje é quarta, quinta, sexta-feira, eu vou voltar na mesma área para irrigar. Quanto de água que eu vou repor para a minha plantação? Quanto de água, né, que eu vou repor para a minha plantação? Eu não vou aplicar uma quantidade aleatória, né? Eu não vou chegar lá, ligar o sistema de irrigação e falar, vou deixar meia hora funcionando, depois eu desligo. Não, não é assim, né? Eu tenho que calcular quanto tempo que eu vou irrigar, ou seja, o tempo de irrigação eu tenho que calcular. Por exemplo, eu vou calcular achar 45 minutos. Então, eu vou irrigar a minha plantação 45 minutos. Por quê? De onde veio os 45? Né? De onde vieram esses 45 minutos aí? Exatamente, né? Um dos parâmetros que a gente usa para calcular o tempo de irrigação é exatamente a evapotranspiração. Então, eu vou ter quanto que evapotranspirou, quanto que a cultura evapotranspirou. Com esse valor, eu consigo calcular o tempo de irrigação, o tempo que eu vou gastar para irrigar a minha plantação. Então, se eu não estimar a evapotranspiração, a minha irrigação vai ser o quê? A chamada molhação, né? Não vai ser uma irrigação, vai ser uma molhação. Eu vou irrigar, eu vou molhar sem critério, sem técnica. Então, a evapotranspiração, uma das aplicações importantes dela, o uso da evapotranspiração, é exatamente a irrigação da minha propriedade. Tá certo? Tem outras aplicações também, né? Na área a área mais direcionada para a parte hidrológica, basicamente, né, hidrológica, não pensando na irrigação, mas na parte hidrológica essencialmente, né? Os estudos hidrológicos, também eu tenho esse estudo aí, né, da evapotranspiração. A construção de reservatórios, porque os reservatórios vão perder muita água por evaporação, né? Eu acho que nessa própria apresentação, bem adiante, tem lá mostrando quanto que é perdido de água por evaporação num reservatório como Sobradinho, por exemplo, né? Quanto que é perdido. Então, existem várias aplicações, né, várias utilidades dessa evapotranspiração. Ela é muito útil, tá? Bom, então, vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem? O pessoal tá tudo quietinho aí? Tá sim. Tá ok, né? Porque às vezes dá algum problema de áudio, alguma coisa, e a gente, como está gravando também, né? A gente não sabe como é que está o retorno de vocês aí. Bom, vamos continuando, né? Deixa eu fechar isso aqui. Seguindo aqui, métodos de estudo. Métodos de estudo.
ele fala desse jeito, ó. Em síntese, o estudo da hidrologia compreende a coleta de dados básicos, como, por exemplo, quais os dados que eu vou coletar, né? Nos estudos de hidrologia. Eu preciso coletar os dados de quantidade de água precipitada. Como que eu vou coletar dados de precipitação? Alguém tem ideia? Como que eu vou coletar dados de precipitação? Como que eu faço? Dados de chuva? Se eu quiser dados de chuva, eu tenho que pegar de onde? O pluviômetro, alguma coisa assim? Isso, o pluviômetro, né? O pluviômetro, que é um aparelhinho, tem nesse próprio slide. Esses slides aqui, acho que são 180 slides, viu, gente? Essa apresentação são 180 slides. Tem muita coisa. Então, eu juntei várias apresentações, uma só, e mais adiante ele fala de precipitação, mostrando lá o pluviômetro, né? E no próprio capítulo de precipitação da apostila também mostra isso aí. Então, assim, com o pluviômetro, esse pluviômetro eu consigo coletar dia a dia os dados de precipitação. Por exemplo, nesse período que nós estamos passando agora, mês de agosto, que é um mês normalmente, né, um mês seco, um mês sem chuva, talvez o mês mais seco do ano, agosto, setembro. Antigamente, setembro já começava a chover, hoje não, né? Hoje aqui em São João, por exemplo, começa a chover em novembro, né? Eu já venho observando isso há alguns anos, desde quando eu vim para cá. Então, assim, o mês de agosto, essencialmente, é um mês muito seco, então não chove. Você não precisa ir lá no pluviômetro ver quanto choveu, porque não choveu nada, né? Não choveu nada. Mas, assim, durante o ano todo, o ideal que você tenha, se você estiver fazendo uma coleta manual de dados de precipitação, você tem que ir lá no pluviômetro todos os dias. Todos os dias, por exemplo, 7 horas da manhã, você vai no pluviômetro e vê quanto choveu. Se não choveu nada, você anota lá 0. Vai anotando. 0, 0, 0. Vai anotando, né? Aí vai chegar um dia que vai chover lá, por exemplo, 10 milímetros. Você vai lá e anota 10 milímetros. Certo? Então, a quantificação, né, de água precipitada é através do pluviômetro. Quantificação da água evaporada. Como que eu vou quantificar? Como que eu vou medir a quantidade de água que evaporou, né? Quanto que evaporou de água? Como que eu vou medir isso? Alguém já ouviu falar de alguma coisa de quantificação de água evaporada? Como que eu faço? Não? Bom, a quantificação da água evaporada eu faço através dos evaporímetros. Os evaporímetros, os principais evaporímetros são os chamados tanques, os tanques de evaporação. Tanque classe A, né, o mais usado, né, o mini tanque. São 2 tanques que são utilizados para medir, para estimar não, para medir. Ele não estima, ele mede, né? Estimar é você encontrar um valor aproximado. E medição, né? Quantificação é achar o valor exato. Então, o tanque, ele te dá o valor exato de evaporação. Quanto que evaporou efetivamente. Nós falaremos, quando entrarmos no assunto evaporação e transpiração, o capítulo referente a esse assunto, nós falaremos sobre isso aí, né? Mas só adiantando um pouquinho, esse tanque é um tanque que tem 1,20 m de diâmetro, 10 centímetros de altura, que fica com água, e essa água vai evaporando do tanque, eu vou medindo quanto que evaporou de um dia para o outro e vou anotando os valores. Né? Um tanque circular, né? Um tanque cilíndrico, melhor dizendo, né? Ele tem diâmetro e tem altura. Então, ele vai ter ali uma seção circular, ele vai ser, então, um cilindro, né? Então, eu vou medindo essa evaporação dia após dia. Também vou, todos os dias lá, evaporou X, eu vou anotando. De hoje para amanhã, evaporou X, eu vou anotando. Eu vou ter um banco de dados de evaporação. Isso tem que ser feito todos os dias.
de domingo a domingo, feriado, Natal, Carnaval, o ano inteiro tem que ser feito, todos os dias. E uma outra quantificação que nós temos é a vazão dos rios. Para quantificar a vazão de rio, né, para eu saber quanto que está evaporando, desculpa, para saber qual é a vazão, né, para saber qual é a vazão de um rio, para saber qual é a vazão de um rio, eu preciso lançar mão de algumas práticas de estimativa de velocidade de água no curso d'água. Então, por exemplo, existem aí alguns processos, alguns métodos para medir essa velocidade. Nós temos o método do molinete, o método do flutuador, né, são os mais usados para medir a velocidade da água no rio, por exemplo. Se eu tenho a velocidade, falta achar a seção por onde a água está passando. Então, vamos imaginar um rio, né? Eu tenho um rio, eu vou medir qual é a velocidade da água no rio. Se eu for usar o flutuador, o que é o flutuador? Um exemplo. Algumas pessoas improvisam, né? Pega, por exemplo, uma bola de isopor, coloca um pêndulo na ponta dela, um peso, né? Joga essa bola de isopor num ponto do rio. Essa bola vai descer esse rio, vamos dizer, 100 metros. Ele vai disparar o cronômetro e ver quanto tempo que demora para aquele isopor descer o rio. Vai descer o rio 100 metros e eu vou saber quanto tempo. Então, se eu sei o tempo que ele demorou para descer e o comprimento, que são 100 metros, eu sei a velocidade. Então, eu tenho a velocidade. Falta o quê? Falta a seção transversal. Deixa eu colocar para vocês aqui no próprio Word o que vem a ser isso, né? Para vocês poderem acompanhar melhor. Vamos colocar aqui... Vocês estão vendo aí a página do Word, tá? Eu não tenho o retorno de vocês visual aqui. Vocês estão vendo aí a página do Word que eu abri? Sim. Né? Então, nós temos a chamada equação da continuidade. Equação da continuidade. Essa equação da continuidade, Q é igual a AV. Equação da continuidade. Então, eu preciso saber, eu estou querendo saber o que é a velocidade, que é a vazão, né? O que é a vazão? Vazão de água do curso é que a velocidade eu calculei pelo método do flutuador, velocidade da água no curso d'água. Falta achar o A. Outros chamam de S, né? SV, né? Na hidráulica a gente chama de Q igual a AV. Na hidrologia a gente chama de Q igual a SV. É a mesma coisa, né? S ou A. É a seção transversal. A seção transversal, imagina você fazer um corte transversal no rio. Aquela seção por onde passou a água, a seção do rio por onde passou a água, é exatamente esse A aí. Esse A, né? Então, se eu tenho a seção por onde passou a água e a velocidade com que ela passou, eu encontro a vazão, que é o dado importante para mim aqui no caso. Eu vou descobrir a vazão do rio. Vou descobrir a vazão do rio, né? Que é importante, que eu estou procurando aí. Então, a quantificação da vazão normalmente é feita na prática pela equação da continuidade. Eu determino a velocidade da água e a seção transversal por onde a água está passando. Q igual a AV, tá? Se alguém quiser anotar, se estiver anotando, né, no bloquinho, no caderno, alguma coisa assim, pode colocar essa equaçãozinha aí, chamada equação, equação da continuidade. Equação da continuidade, tá?
O V, aliás, o que é vazão, o A é a área da seção transversal, e o S, o V, né? O V é a velocidade. Velocidade. Deixa eu diminuir a fonte aqui, para caber direitinho aqui, né? Velocidade, tem um pouquinho. 24. É isso aí, tá? Exatamente isso. Então, para eu estimar a vazão, né, de água, a vazão de água, né, eu tenho que lançar a mão dessa equação da continuidade. A forma mais fácil, né? Essa é a forma mais fácil de se calcular a vazão de água num curso d'água, né? A vazão de água do rio, do ribeirão. É a forma mais fácil, tá? Bom, eu vou fechar aqui, vou salvar não, tá? Então, eu estou falando aqui, quantificação da água precipitada, que nós falamos, evaporada, que nós falamos, e agora a vazão dos rios, que nós acabamos de falar, tá? Aí ele fala o seguinte, continua falando, ó, a análise desses dados para o estabelecimento de suas relações mútuas e o entendimento de cada possível fator e, finalmente, a aplicação dos conhecimentos alcançados para a solução dos números problemas práticos, né? Então, eu tenho que analisar, né, todos esses dados que vão me permitir conhecer melhor a solução dos problemas práticos que nós temos aí na bacia hidrográfica. Então, quantificando a água precipitada, quantificando a água evaporada e a vazão do rio, isso me permite fazer várias inferências sobre a bacia hidrográfica, certo? Então, são alguns dados. Existem outros que eu preciso ter, né? Alguns outros dados que eu preciso ter, mas os principais são esses. Vazão, volume precipitado, água evaporada e vazão do curso d'água. Tem que saber isso aí. Tem que ter esses dados aí, tá? Preciso conhecer. Bom. Seguindo aqui, bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, eu faço aquele paralelo, né? Aquele paralelo, com aquela comparação, né? bem simplória da bacia hidrográfica com uma folha, né? Vamos imaginar esse desenho que está aqui, ó. Esse desenho que está aqui, vamos imaginar que é uma folha de uma árvore, né? É uma folha que eu fui lá na árvore e arranquei, né? Arranquei essa folha. Então, tem essa folha aqui, ó. Tá? Parece um pouquinho, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós temos aqui as nervuras da folha. As nervuras da folha, nós chamamos, fazendo um paralelo com a bacia hidrográfica, são os tributários ou afluentes da bacia. Tá? Tributários ou afluentes. São as nervuras da folha. Então, se você olha a folha e tem lá as nervuras da folha, essas nervuras, fazendo um paralelo com a bacia hidrográfica, seriam os tributários ou afluentes da bacia. A borda da folha está aqui tracejada, essa linha tracejada, né? Fechando tudo aqui. Essa linha tracejada que está fechando tudo aqui, ó, nós chamamos de divisor de águas, tá? Divisor de águas é exatamente, né, a borda da folha. A borda da folha é o divisor de águas. É exatamente isso aqui, ó. Eu estou contornando aqui com o mouse. Divisor de águas.
Tá? Basicamente isso. E aqui, ó, na letra A, onde ele colocou letra A aqui embaixo, é o chamado exutório ou seção de controle ou foz do rio. Tá? Exutório, seção de controle ou foz do rio. Mais conhecido por seção de controle ou exutório. Tá? São os dois termos mais usados. Exutório ou seção de controle. É a mesma coisa. É onde a água do rio está chegando. A água toda a água da bacia drenada está chegando. Ela chega nesse ponto aí. É o exutório. É onde ela vai desaguar em outro lugar. Ela pode desaguar no mar, ela pode desaguar em outro rio, né? Se for uma bacia hidrográfica, vai desaguar no rio, né? Desculpa. Se for uma bacia hidrográfica, vai desaguar no mar. Se for uma subbacia, vai desaguar em outro rio. Se for uma microbacia, também vai desaguar em outro rio. Então, a gente pode, por exemplo, trazendo para São João Evangelista, se essa bacia aí for a bacia onde nós estamos, é a bacia do Rio Doce. Bacia hidrográfica do Rio Doce. Então, a letra A aqui seria a foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo. Foz do Rio Doce. Lá no mar, né? No Espírito Santo. Se for aqui, se esse desenho for o desenho de uma subbacia, nós estaremos na subbacia do Rio Suaçuí Grande. Rio Suaçuí Grande. Então, a letra A seria o quê? O Rio Suaçuí Grande desaguando em outro rio. Qual seria esse outro rio? Rio Doce, né? Então, o Rio Suaçuí Grande deságua no Rio Doce. Então, nós vamos ter a subbacia do Rio Suaçuí Grande. Subbacia. E a microbacia, se esse desenho for de uma microbacia, pensando em São João Evangelista, seria a microbacia do Rio São Nicolau. Microbacia do Rio São Nicolau. E a letra A aqui, ó, seria o quê? O deságue, né, em outra bacia. No caso, uma subbacia. Seria o Rio São Nicolau desaguando no Suaçuí, né? Então, o que vai dizer se é micro, se é sub ou se é bacia é o tamanho da bacia. As bacias de menor área são as microbacias. As bacias de maior área são as bacias, chamadas bacias hidrográficas. Eu não me lembro de cor quais são os limites. Eu vou pegar isso para vocês proximamente. Qual é o limite? De tanto a tantos hectares é microbacia. De tantos hectares a tantos hectares é sub. Acima de tanto é bacia. Tá certo? Tem que pegar para vocês, não me lembro de cor, os limites de área. Tá? Então, eu posso fazer aqui, eu posso definir aqui a bacia hidrográfica. Vamos ver o que o autor fala, né? O autor fala o seguinte, ó. Bacia hidrográfica. Definição. Bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção de um curso de água é a área geográfica coletora de água da chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada. Que seção considerada é essa? É a seção de controle, é o exutório, né? É lá na frente, é onde a água vai, é onde vai ter o deságua, né? Da água que está vindo pelo rio, né? Pelos rios. Então, a bacia hidrográfica é essa área geográfica, tá? Como que eu vou determinar, como que eu vou delimitar, né, essa palavra melhor, como que eu vou delimitar a bacia hidrográfica? Eu preciso lançar mão de conhecimentos de geoprocessamento. Eu preciso determinar, por exemplo, os pontos de maior cota, pontos mais altos da bacia hidrográfica. Aqueles pontos altos de mesma cota, unidos, eles formam o divisor de águas, que é exatamente a divisa, né? Vamos chamar assim, é a fronteira, é a divisa da bacia hidrográfica. São os pontos de maior cota, juntando os pontos de mesma cota, de cota mais alta, de mesma cota, eu vou juntar esses pontos e esses pontos formam o divisor de águas. Seria a borda da folha, né? A borda da folha é o divisor de águas, são os pontos mais altos da bacia. Preciso lançar mão desses conhecimentos de geoprocessamento, então.
Aí ele fala o seguinte: considerações sobre a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é definida por uma seção de rio. Tá? Então, eu tenho a seção do rio, que determina para mim o exutório da bacia. Ela representa toda a área de contribuição superficial que a água escoa por gravidade até a seção do rio. Então, toda a área que eu tenho contribuindo para os tributários ou afluentes, toda essa área vai fazer parte da bacia hidrográfica. E essa água que está sendo drenada vai ser lançada pelos tributários dentro do curso d'água principal, dentro da calha principal, que é a calha principal ou rio principal, né? Normalmente ele que dá nome à bacia. No nosso caso seria a bacia do Rio Doce. Todos os afluentes do Doce, todos os afluentes vão jogar água dentro do Rio Doce. E essa água que está vindo depois pelo Rio Doce vai chegar na seção de controle, que é o exutório, a foz do rio. É lá que eu vou ter a vazão do rio, a vazão total, a vazão final do rio, né? É lá no exutório do rio. Tá? E a delimitação da bacia é através de geoprocessamento, como eu disse, né? Através de geoprocessamento eu vou delimitar a bacia hidrográfica. Então, aqui é o desenho que nós já mostramos para vocês, né? Letra A é a seção principal, seção de controle, ou exutório. Pontilhado é a delimitação da bacia. Aqui, né? Delimitação da bacia. Ele colocou linha contínua, sistema fluvial, que são os afluentes, né? São os afluentes do rio. Alguma pergunta por enquanto, gente? Tá tranquilo. Beleza. Então vamos seguindo aqui. Padrões de drenagem. Eu sugiro que vocês possam, né, depois dar uma olhadinha nos slides. Não vai então, assim, não tenta ir até o final, não, até porque são muitos slides, são vários assuntos. Vai até os slides onde a gente está abordando, né? Dá uma repassada nos slides para facilitar um pouquinho o entendimento e depois vão lá na apostila, nos primeiros capítulos, né? Dá uma lidinha rápida lá, né? Só para poder se inteirar do assunto. Evidentemente, como eu disse, nós vamos entrar especificamente em cada um dos capítulos para poder aprofundar um pouco mais no conteúdo aí, né? Por exemplo, esses padrões de drenagem que está falando aí, ó, nesse slide aí, ele está no capítulo 2 do livro, né? Onde fala de bacia hidrográfica. E esses padrões de drenagem, ele é um assunto que, normalmente, quando a gente está de forma presencial, a gente passa para vocês um exercício. Eu vou passar também aqui pela página da disciplina. É um exercício para vocês fazerem depois, um exercício avaliativo, para vocês determinarem o padrão de drenagem de uma bacia, né? Eu vou digitalizar a bacia, né? Eu vou escanear o exemplo que eu tenho e vou colocar para vocês poderem fazer, né? E me enviarem depois. Então, vamos falar sobre padrões de drenagem. É interessante isso aí, né? Padrões de drenagem, indicador das características do escoamento de uma precipitação. Ordem dos cursos d'água, lei de Orton. Então é chamada lei de Orton, né? A lei de Orton. Tem uma outra lei que também trata
do assunto aí, que é muito parecido com o Orton. Até parece que o autor copiou o Orton, né? Copiou o Orton. Parece, né? Assim, você olha o que o outro autor fez, é muito parecido com o que o Orton fez. É muito parecido. Então, assim, a gente cita, né, como uma outra metodologia, mas, na prática, a gente só usa a lei de Orton, né? Que é a mais conhecida. Então, essa lei de Orton fala o seguinte, ó, eu vou falar aqui primeiro, depois eu vou mostrar no desenho para vocês. Lei de Orton, cursos de água de primeira ordem. Curso de água de primeira ordem. Tributário sem ramificações. Tributário sem ramificações. Quando o tributário não tem ramificação, eu falo que ele é de primeira ordem. Tá? Então, o tributário sem ramificações, curso da água de primeira ordem. Curso de água de segunda ordem, formado por 2 ou mais cursos de água de primeira ordem. Então, quando eu tenho 2 ou mais cursos de água de primeira ordem, ele forma um de segunda ordem. Cursos de água de terceira ordem, formado por 2 ou mais cursos de água de segunda ordem. E aí pode ter também curso de água de quarta ordem, formado por 2 ou mais cursos de água de terceira ordem. E aí vai, né? Quanto mais ramificada for a sua bacia, mais drenos tiver a bacia, maior a chance dela ter quarta ordem, quinta ordem, né? Pode acontecer. Você encontra assim, né? E ele fala, está destacado de negrito aí, ó, para uma bacia hidrográfica, a ordem principal é definida como a ordem principal do respectivo canal. Vamos explicar melhor o que é isso aí. Vamos voltar aqui no desenho, esse pequeno desenho aqui, bem simples, e mostrar para vocês. Ó, vamos imaginar esse desenho, que é uma bacia hidrográfica, tá bom? Bacia hidrográfica bem simples. Então, vamos pegar aqui. Vou com o mouse aqui, vocês vão acompanhando a passagem do mouse. Então, vamos pegar primeiro esse tributário aqui, ó. Esse tributário ou esse afluente que está aqui, ó. Esse tributário ou afluente. Esse aqui. Tá? Tem algum curso d'água contribuindo para esse tributário aqui? Tem algum curso d'água que está contribuindo para esse tributário? Um tributário contribuindo para outro tributário. É isso mesmo, né? Tem algum contribuindo? Não tem, né? Não tem nenhuma ramificação chegando aqui, ó. Só tem essa linha aqui. A linha está sozinha aqui, ó. Essa linha está sozinha aqui. Então, ele é um tributário de primeira ordem. Então, eu coloco aqui ou primeira, né? Quando eu faço exercício, eu faço assim. Coloco o lápis com lápis aqui do lado aqui, ó. Número 1. Tributário de primeira ordem. Esse aqui, ó. Tributário de primeira ordem. Vamos pegar esse outro aqui, da direita. Onde está o mouse aqui agora. Esse tributário tem algum contribuindo para ele? Esse tributário aqui tem algum contribuindo para ele? Pelo desenho aqui não, né? Pelo desenho aqui não tem não. Não tem nenhum contribuindo para ele não. Então, se não tem nenhum contribuindo para ele, ele é de primeira ordem. Então, também de primeira ordem, esse trecho aqui, ó. Esse trechozinho aqui é de primeira ordem. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo um de primeira ordem, do lado direito um outro tributário também de primeira ordem. Primeira. Tá? Aí os dois vão se encontrar aqui embaixo. Os dois se encontram aqui. Né? Os dois vão se encontrar aqui. Primeira ordem, se encontrou aqui embaixo. Agora, esse trechozinho aqui, onde o mouse está apontando agora, esse trechozinho aqui
trechozinho tem esses dois trechos de cima contribuindo para ele, não tem? Aqui, ó. Tem esse trecho de baixo aqui, ó, onde o mouse está apontando aqui agora. Esse trecho aqui. Quem está contribuindo para esse trecho? Esse trecho que o mouse está apontando aqui. Um tributário de primeira ordem, outro tributário de primeira ordem. Então, vou ter dois tributários de primeira ordem, contribuindo para esse de baixo. Então, se eu tenho dois tributários de primeira, contribuindo para um outro, esse outro vai ser de segunda ordem. Tá? Então, dois de primeiro forma um de segunda. Dois de primeiro forma um de segunda. Aí vem a pergunta, se eu tivesse mais um, né? Vamos dizer que eu tenho mais um contribuindo aqui embaixo, aqui, ó. Mais um de primeiro contribuindo aqui. Se eu tivesse mais um de primeiro contribuindo aqui embaixo, esse trecho daqui seria de qual ordem? Segunda ou terceira? Terceira ordem. Aí que vem, ele seria de segunda ordem. Por quê? Aqui, ó, ele fala o seguinte, ó. Segunda ordem, formado por dois ou mais cursos d'água de primeira. Aqui, ó, formado por dois ou mais cursos d'água de primeira ordem. Então, se eu tiver dois de primeira, dois de primeira forma um de segunda. Dois de primeira forma um de segunda. Três de primeira forma um de segunda também, tá? Então, se eu tiver três de primeira, forma um de segunda. Quatro de primeira forma um de segunda. Tá? Então, é no mínimo dois. No mínimo dois. No caso aqui, ó, eu tenho dois, né? Nesse caso aqui, eu tenho dois. Ó. Um, dois. Forma um de segunda. Se eu tivesse mais um aqui embaixo, seria três de primeira, forma um de segunda. Né? Aí, vamos seguir aqui, ó. Do lado direito, esse trechinho, primeira ordem, não é isso? Vocês entenderam já. Esse trechinho aqui, primeira ordem, que o mouse está apontando aqui, ó. Primeira ordem. Primeira ordem. Esse outro do lado direito aqui, primeira ordem também, porque não tem ninguém contribuindo para ele. Então, ele é de primeira. Vou ter um de primeira, outro de primeira. Esse trecho de baixo vai ser de segunda ordem. Concorda? Eu tenho um de primeira, juntando com o outro de primeira, forma um de segunda. Então, esse aqui é de segunda ordem. Aí, vou chegando aqui, né? Esse trecho final aqui, ó, onde está aqui, próximo ao exutório, próximo à seção de controle, esse trecho de baixo. Eu tenho um de segunda, né, que nós já mostramos anteriormente, eu tenho chegando nele um de segunda e outro de segunda. Acabamos de ver agora. Um de segunda e outro de segunda. Se eu tenho dois de segunda chegando, dois de segunda. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Dois de segundo juntos. Dois de segundo juntos vai formar um de terceira ordem, né? Então, tem dois de segundo. Esse é segunda, esse é segunda ordem. Segunda ordem, segunda ordem. Dois de segundo forma um trechinho aqui embaixo de terceira ordem. Então, qual seria o padrão de drenagem dessa bacia? Terceira ordem. É o que ele fala aqui em negrito, né? Ó. Em negrito aqui embaixo, ó, ele fala o seguinte, ó. Para uma bacia hidrográfica, BH, a ordem principal é definida como a ordem principal do seu respectivo canal. Então, o respectivo canal está aqui na seção de controle. Ó. A seção de controle, na seção de controle, ou chegando na seção de controle, a bacia já está em terceira ordem. Então, ela é uma bacia de terceira ordem. O curso d'água já está em terceira ordem. Então, a bacia é de terceira ordem. É o grau de ramificação da bacia. É o padrão de drenagem.
esse dado, ele sozinho, ele me fala algumas coisas, mas ele não é conclusivo, vamos dizer assim. Você não pode concluir muita coisa só com esse dado de padrão de drenagem. Se eu falar assim, a bacia de terceira ordem, tudo bem, terceira ordem, mas eu tenho que ter mais informações para poder falar mais coisas sobre a bacia hidrográfica. Pensando nisso, é que normalmente eu trago para os alunos um trabalho que foi feito na Cachoeira das Pombas, em Guanhães, um estudo que foi feito lá, foi até publicado na revista Árvore, né? Que é uma revista lá de Viçosa, exatamente estudando a parte hidrológica, né? É um estudo hidrológico da Cachoeira das Pombas. Então, eu vou trazer para vocês também esse estudo, né? Disponibilizar para vocês na página da disciplina, esse estudo científico para vocês poderem fazer uma resenha sobre o trabalho, sobre esse trabalho aí. Explicar o que vocês entenderam e tudo mais. Se vocês olharem lá, nesse trabalho, vocês vão ver que existe uma tabela com várias informações hidrológicas da bacia, dentre elas o padrão de drenagem, né? Bacia, por exemplo, de quarta ordem ou de terceira ordem. É uma informação, né? Volto a dizer, é uma informação que não pode ser, ela não pode extrapolar para muitas coisas. Ela traz uma informação importante, mas ela não é conclusiva. Ela é uma informação a mais, né? Ela não é uma informação cabal, ela não é uma informação conclusiva que vai permitir você dizer muitas coisas definitivas sobre a bacia. Então, isso aí que é a chamada lei de Orton, né? A chamada lei de Orton é a que fala sobre os padrões de drenagem da bacia hidrográfica. Alguma pergunta, por enquanto? Continua ok. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Pode perguntar, pode parar, perguntar, né? A gente vai esclarecendo por aqui. Padrões de drenagem agora, gente. Padrões de drenagem. Padrões de drenagem, né? Continuando lá, padrões de drenagem. Nós temos a densidade de drenagem. Densidade de drenagem, tá? A densidade de drenagem também é mais uma informação que nós vamos ter, né? É mais uma informação e que nós vamos fazer o seguinte. Olha só a definição. Densidade de drenagem é a razão entre o comprimento total dos fluxos d'água em uma bacia e a área dessa bacia. Então, se eu pegar todos os afluentes da bacia, todos os rios, né? Todos os seus afluentes, se eu pegar e somar o comprimento de todos eles, eu vou somar o comprimento de todos os tributários, todos os afluentes da bacia, vou somar o comprimento deles, vai dar X quilômetros, por exemplo, 100 quilômetros. E vou dividir pela área da bacia, dado em quilômetro quadrado, né? Dado em quilômetro quadrado. Então, se eu pegar o comprimento total e dividir pela área, eu vou encontrar o que a gente chama de densidade de drenagem. Densidade de drenagem. Então, quanto maior for, veja bem a minha afirmação, quanto maior for o comprimento total dos cursos d'água, quanto maior for esse comprimento total do curso d'água, maior vai ser a densidade de drenagem. Então, se a bacia for muito cheia de drenos, for muito drenada, a densidade de drenagem dela vai dar alta. Vai dar uma densidade alta. Se eu tiver poucos drenos, vai dar uma densidade de drenagem baixa. Aí ele fala assim, ó, um valor alto de densidade de drenagem, aqui, né, ó, um valor alto de densidade de drenagem indicaria uma densidade, um valor alto de D, melhor dizendo, né, um valor alto de D indicaria uma densidade de drenagem relativamente alta e uma resposta rápida a uma precipitação. É o que acontece.
quando a densidade de drenagem é alta, veja bem meu raciocínio. Quando a densidade de drenagem é alta, a bacia responde muito rápido a uma chuva, por exemplo. Então, choveu, rapidamente a bacia drena essa água da chuva. Então, choveu, rapidinho essa água drenada é jogada na calha principal, né, no rio principal, e chega no exutório a água. Qual seria o problema disso? Da bacia responder rápido a essa densidade de drenagem? É a possibilidade de cheias lá no exutório, né? Porque o exutório vai receber uma quantidade de água muito grande rapidamente, né? Então, no exutório eu posso ter problemas de cheias, tá certo? Mas eu vou conseguir drenar a água da bacia rapidinho essa água é drenada, ela é escoada, né? Ocorre escoamento superficial, essa água é drenada e é jogada lá no exutório da bacia. Se a densidade de drenagem for baixa, se o D for baixo, eu vou ter um processo lento de drenagem. A água vai demorar para ser drenada e jogada lá no exutório, tá? Então, assim, é o que o autor fala aí, ó. O autor fala o seguinte: densidade é LR sobre A. Tá aqui, ó. Densidade é LR sobre A. LR é o comprimento dos rios, né? O comprimento dos tributários, dividido pela área da bacia. E aí, esse autor usa a seguinte classificação, né? Ele usa a seguinte classificação. Densidade de drenagem igual a 0,5 km por quilômetro quadrado, eu considero como drenagem pobre. Drenagem pobre. Densidade 0,5 km por quilômetro quadrado. Drenagem pobre. E densidade de drenagem acima de 3,5 km por quilômetro quadrado, drenagem excelente. Tá? Então, 0,5, drenagem pobre. Acima de 3,5, drenagem excelente. Aí vem o seguinte: existem autores que adotam outros intervalos, vamos falar assim. Alguns autores adotam outros intervalos para o D, né? Dependendo do texto que você estiver lendo, você pode encontrar outras classificações lá, de outros autores. Mas esse autor aí resolveu usar essa classificação. Então, por exemplo, se eu fizer o cálculo lá e encontrar 4 km por quilômetro quadrado, a drenagem é excelente, né? Se eu encontrar aí 0,5, né? Valores em torno de 0,5, drenagem pobre. Existem, como eu disse, existem outros estudos ou outros autores que utilizam outros intervalos mais completos, né, do que esse aí. Mas a gente pode usar esse aí de uma forma assim, sem problemas, né? Não vai ter problema de usar esse intervalo aí desse autor, não. Só como curiosidade, né? Às vezes a gente encontra os valores de área em hectare, né? Às vezes os valores de área estão em hectare. Aí você tem que transformar para quilômetro quadrado, né? Tem que transformar para quilômetro quadrado. Porque o D é calculado em quilômetro quadrado por quilômetro quadrado. Então, 1 quilômetro quadrado são 100 hectares, tá, gente? Então, vocês que estão anotando aí, né? Também vão ter acesso depois da aula gravada. 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. Então, aí dá para fazer as transformações, né? Transformando aí, né? É 1 para 100, em relação 1 para 100. E quando a gente fala em hectare, a gente tem uma ideia melhor se a área é grande, se a área é pequena, né? Se você fala em quilômetro quadrado, normalmente a gente não tem uma percepção muito aguçada se é grande, se aquela área é grande, se a área é pequena. Se eu falo, por exemplo, 1.000 hectares, eu tenho uma visão, né? Agora, se eu transformo para quilômetro quadrado, vai ser o quê? 10 quilômetros quadrados, né? 10 quilômetros quadrados são 1.000 hectares, certo?
Então, a gente tem que fazer essa transformação aí. Cobertura vegetal da bacia. Cobertura vegetal mais natureza geológica dos terrenos vai implicar também maior ou menor rapidez do escoamento superficial. Então, a cobertura vegetal é um fator importante também, tá, gente? Dentro aqui dos padrões de drenagem, a cobertura vegetal da bacia. Se a bacia é bem vegetada, se é pouco vegetada, né? Associando-se isso com a natureza geológica dos terrenos, ou seja, a parte de material de origem do solo, né? A questão do solo propriamente dito, cobertura vegetal e solo vai me proporcionar informações sobre a maior ou menor rapidez do escoamento superficial. Então, a gente precisa conhecer, na hidrologia também, aspectos de solo, né? Aspectos de solo. Eu preciso conhecer, saber se o meu solo, daquela bacia ali, se é um solo mais permeável, se é um solo menos permeável, se é um solo que tem problemas de permeabilidade, né? Saber se o solo tem problema de compactação, problema de densidade, se o solo é muito denso, se é um solo mais orgânico, se é um solo mais mineral. Eu preciso conhecer isso aí. As informações geológicas, né, e de solo são importantes também. Então ele fala o seguinte: influencia também, né, na taxa de evaporação da bacia, a cobertura vegetal, né? Influencia também na taxa de evaporação da bacia, com uma ação regularizadora das vazões, sobretudo nos climas secos. No caso de grandes cheias com elevadas vazões, a sua ação é, no entanto, praticamente nula. Desempenha papel importante e eficaz na luta contra a erosão do solo. Então, a cobertura vegetal, né, ela tem impacto na taxa de evaporação, que um solo com cobertura vai ter uma evaporação menor, né, com regularização das vazões. E ele fala que no caso de grandes vazões, de grandes cheias, a cobertura vegetal não vai ter muito impacto, não. Ela vai desempenhar um papel importante e eficaz na luta contra a erosão, né? Isso que é importante. Eu tenho que ter a bacia coberta, principalmente para controlar, para você ter menos problema, um menor problema, na verdade, com a questão da erosão, né? Porque a erosão é um problema sério nas bacias do lugar. Então, um solo coberto é um solo que vai ter menos problema com erosão, tá? Que é um inimigo muito sério aí das bacias. Nós estamos faltando 10 minutos para encerrar a aula. Vamos seguir mais adiante aqui. Características geológicas. A existência de terrenos quase ou totalmente impermeáveis impede a infiltração, facilitando o escoamento superficial e originando cheias de crescimento repentino. Já os solos permeáveis, ocasionam o retardamento do escoamento devido à infiltração, amortecendo as cheias. Então, é exatamente isso. O que eu puder fazer para poder aumentar a infiltração de água na bacia vai ser importante, tá? Então, todas as práticas que eu puder lançar a mão para aumentar a infiltração de água, consequentemente reduzindo o escoamento superficial, tudo que eu puder fazer é interessante, é importante. A gente pode lançar a mão de várias técnicas, né, para poder aumentar a infiltração e reduzir o escoamento superficial. O que a gente busca na prática é isso, tá, gente? Aumentar a infiltração e reduzir o escoamento superficial, né? Eu falo superficial porque tem escoamento subterrâneo e subsuperficial também, tá? Mas eu estou falando aqui principalmente do escoamento superficial. Vamos ver aqui. Passou aqui um slide, né? Bacia impermeável, bacia permeável. Então, a bacia impermeável. Bacia impermeável. Ao receber uma certa precipitação, dá origem ao escoamento superficial com elevada ponta. Isso aí está na apostila, no capítulo de bacia hidrográfica, tá, gente? Pode olhar lá.
ele fala de formato, né, de bacia arredondada, bacia alongada, né? Ele fala nesse aspecto aí, que nós ainda não entraremos, né? Nós vamos entrar proximamente nesse assunto aí sobre os coeficientes lá, né, usados, né, para caracterizar a bacia. Então, a bacia impermeável, se a bacia é impermeável, né, significa o quê? Que eu vou ter baixíssima infiltração, ou quase nada, né? Se a infiltração é muito pequena, o escoamento superficial é muito alto. Então, eu vou ter uma curva, né, com o pico muito lá em cima. O pico vai estar muito lá no alto, né, bem pronunciado mesmo. É como se fosse uma montanha russa, você desceu, aí você sobe, vai lá no alto e depois desce de novo. É um pico bem pronunciado, uma bacia impermeável. Já na bacia permeável, se fala assim, ó, dá origem ao escoamento superficial de forma achatada, cuja ponta máxima é bastante retardada em relação ao início da precipitação. Então eu começo a subir, vou subindo, aí fica num platô, depois desce. Então sobe, forma um platô e aí desce. Ou seja, o pico é menos pronunciado, ele é mais diluído ao longo do tempo, tá? Então subiu, forma um platô, desce. O pico é menos pronunciado, no caso de uma bacia permeável. É porque eu tenho que mais infiltração, né? Se a infiltração está aumentando, o escoamento superficial vai diminuir. Aí no hidrograma eu vou ter um pico menos pronunciado. O hidrograma, o que é o hidrograma? O hidrograma é um gráfico, né, que tem no eixo X o tempo e no eixo Y a vazão. A vazão normalmente a vazão da seção de controle. Então eu tenho no eixo X o tempo de chuva, né, o tempo de escoamento, se for o caso, e no eixo Y o escoamento, a vazão. Vazão por tempo. Então eu vou ter essas duas situações. Se for uma bacia impermeável, o pico muito pronunciado. Se for uma bacia permeável, o pico suavizado, formando um platô, né? Ô, Claudionor, eu tenho uma dúvida. Caso essas bacias, assim, no caso impermeável, que ela tem um escorrimento superficial maior, ou seja, a velocidade de dreno dela seria maior ou isso não tem muito a ver? Você fala a impermeável? Isso. Impermeável, o que vai acontecer na impermeável? Na impermeável, como a infiltração é pouca, ou quase nenhuma, né? Vamos falar que quase nenhuma, vamos pensar, por exemplo, nas cidades, né? Tem impermeabilizado pelo asfalto. Então, o que vai acontecer? Essa água vai cair, vai bater no asfalto, vai escoar. Praticamente toda a água vai escoar, né? Então, eu vou ter o quê? Uma vazão sendo drenada, um volume de água, uma quantidade de água sendo drenada muito grande. Essa quantidade de água muito grande vai chegar rapidamente lá na seção de controle ou no exutório da bacia. Então, eu vou ter esse problema. A bacia vai drenar, essa água é drenada rapidamente, só que eu vou ter problema de cheias, né? Eu vou ter problema de cheia numa bacia dessa. Você pega, por exemplo, São Paulo, né? Chove lá meia hora, já inunda tudo, né? Por quê? É uma bacia impermeável. É uma bacia que não tem infiltração de água. Não existe infiltração de água devido às características de presença de asfalto, calçamento, né? Construções, tudo isso vai dificultar a infiltração de água no solo. Então, é bem por aí, né? A impermeabilização da bacia é uma das coisas mais sérias dentro da hidrologia urbana, porque eu não tenho como infiltrar essa água no solo. Não existe. Né? Não tem como infiltrar a água. Ela vai, praticamente toda a água que precipitou vai escoar. E esse é sério, né? Causando as enchentes, no caso das cidades, né? E se for na zona rural, eu vou ter uma vazão e um volume de água muito grande chegando lá no exutório da bacia, causando enchentes, podendo causar enchentes lá no exutório, lá na foz do rio. Não sei se é isso que você perguntou, né? Não, então essas características, tipo de uma bacia impermeável, vai resultar na característica de um dreno mais rápido, então. Lá no exutório, no caso. Isso, vai drenar bem rapidamente para o exutório.
vai drenar muito rápido, tá? Isso também é associado com a declividade, né? Se for uma bacia mais declivosa, né? Se for uma bacia declivosa, se a bacia está numa área com relevo acidentado, vai ser mais sério ainda, porque eu vou associar a impermeabilização com a declividade. Então, eu tenho uma bacia muito declivosa e impermeável. Aí, isso drena muito mais rápido ainda para o exutório. Aí eu tenho dois complicadores, né? A impermeabilização e a alta declividade. Se associar os dois, a coisa fica mais séria ainda. Tá certo? Ok. Beleza. Então, como o último slide de hoje, para a gente poder parar da mesma forma que paramos com a outra turma, é transporte de sedimentos. Transporte de sedimentos, ele fala o seguinte, ó, a existência de maior ou menor transporte de sedimentos depende da natureza geológica dos terrenos. O seu conhecimento é fundamental, visto que a erosão e a sedimentação das partículas altera a topografia do leito do rio, podendo essa transformação chegar ao ponto de aniquilar a obra projetada pela diminuição do potencial hídrico do curso d'água e assoreamento das barragens, por vezes apenas recuperável mediante o dispêndio de grandes somas. Então, a questão do escoamento superficial tem também o agravante do transporte de sedimentos, porque a água ela vai escoar, ela não vai escoar sozinha, ela vai levar alguma coisa junto. E normalmente o que é isso? É o solo, né? Então, se a água bateu no solo e escoou, ela vai levar solo junto. Ela vai dissolver, ela vai misturar com aquele solo ali, vai carrear, vai levar, vai transportar solo junto com ela. Por isso que as enxurradas têm aquela coloração forte, né? Existe solo, existe sólidos em suspensão ali, né? Ou seja, eu estou levando embora solo, que é riqueza, né? Estou levando embora nutrientes, tudo isso está sendo levado. E isso vai cair em algum lugar. Que lugar que vai ser esse? O leito dos rios, né? No final das contas, esse material todinho vai cair no leito dos rios e vai assorear esses rios, vai diminuir a seção útil dos rios. Então, essa seção dos rios vai ser reduzida, vou diminuir. Então, se eu vou diminuir a seção dos rios, eu vou diminuir a calha do rio. Se a água cai dentro desse rio e o rio está muito raso devido ao assoreamento, para onde vão as águas? Para as laterais. Aí causa o quê? Enchente, né? Vou ter enchente ali. É o que está acontecendo na maioria dos nossos rios, né? Na minha região, por exemplo, né? A gente tem lá o Rio Grande, né? O Rio Grande vai chegando agora agosto, setembro, por aí, você já se consegue ir até o meio do rio andando, devido à quantidade altíssima de sólidos, de solo que foi lançado dentro do rio e assoreou esse rio. Então, se vem uma chuva um pouco mais forte, essa água cai dentro do rio, como o rio não tem profundidade, ela vai para as laterais. Aí ocorre o transbordamento nas margens do rio, causando enchentes. É o que acontece, tá? Lá não tem muito problema atualmente, porque eles têm construído uma barragem, né, para geração de energia elétrica e tem um certo controle sobre essa vazão que é lançada, né? A vazão que vem depois, vazão ajusante da barragem. Bom, nós estamos chegando aqui a 9h30, o horário. Se vocês tiverem algum questionamento, podem fazer, né? Está à disposição para vocês agora. Sugiro que vocês deem uma lida no material, já comecem a ler esses capítulos aí, dá uma olhadinha nos slides, até esse slide aí que nós vimos, né? E proximamente eu vou marcar uma nova live aí com vocês, para a gente poder aprofundar mais nos assuntos, né? E a gente vai trazendo outras informações para vocês aí, né? Qualquer dúvida também, se aparecer alguma dúvida depois da aula, vocês podem usar o próprio fórum da disciplina, podem usar o WhatsApp da disciplina também. E eu peço que não usem o meu e-mail, porque está ficando muito complicado a questão do meu e-mail. Muita gente está mandando muita coisa por e-mail para mim.
trabalho, né? Eu não estou aceitando trabalho por e-mail, não. Estou falando de outras turmas, né? De outra disciplina aí, técnica, etc. Mandem tudo que tiver para enviar, manda pela página da disciplina lá no Moodle, né? Não mandem nada por e-mail, não, porque eu estou tendo sérios problemas com o meu e-mail. Tá acumulando e-mail demais. Eu tenho que entrar no e-mail toda hora para ficar apagando e-mails que estão chegando, né? Então, usem o fórum e usem o Zap, né, o WhatsApp da disciplina, para tirarem dúvidas que, porventura, surjam depois. E, se tiverem alguma dúvida agora, vocês podem perguntar, tá ok? Fica aberto aí para vocês fazerem alguma pergunta aí, ou alguma consideração, alguma sugestão. Essa aula vai ficar disponível para vocês depois para acessar. Eu acho que todo mundo que recebeu o link aí, o convite para a aula, vai receber o link da aula depois, né? De qualquer forma, eu vou colocar no YouTube depois e mando o link para vocês. Pela página da disciplina vai ficar disponível o link da aula. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo. Beleza, gente. Então eu vou fechando por aqui, né? Eu vou interromper o compartilhamento e vou. Deixa eu ver onde que encerra aqui. Vou fechar aqui a gravação, interromper a gravação. E aí, qualquer dúvida, usem os canais que eu sugeri para vocês aí, tá bom? Bom dia para todos, bons estudos e até a próxima. Bom dia. Até mais.